A depilação é um dos procedimentos estéticos mais procurados. Só que há diferença entre o procedimento feito a laser e o à luz pulsada ou com luz pulsada. Este é o assunto no quadro de estética e cosmética de hoje. Pode rodar a vinheta. Está com a gente a professora do curso aqui da UBRA, Canoas, Márcia Gerhardt Martins. Seja bem-vinda, professora. Vamos lá, né? Para a gente começar a nossa conversa, vamos diferenciar, né? Quais as diferenças entre a depilação a laser, eu estava contando para a professora que eu fiz aqui nessa região do pescoço, e com a luz pulsada. Essa eu não conhecia, professora. Na verdade, são as duas técnicas mais utilizadas para fazer esse procedimento de eliminação do pelo, né? Porém, algumas pessoas ficam em dúvida de qual optar em função de diferença até de valores, né? A luz pulsada, normalmente, ela tem um preço mais acessível comparado à depilação a laser. Porém, as duas acabam tendo um valor quase equivalente, porque as sessões de luz pulsada normalmente são maiores, né? O número de sessões que eu preciso executar comparado de laser. Então, o custo-benefício fica quase o mesmo. Porém, são quantidades diferentes, né? No laser, eu até tenho a ilustração. Vamos colocar a ilustração para a gente ter uma ideia. Para a gente poder entender o mecanismo, né? Perfeito, professor. Normalmente, quando a pessoa busca a depilação a laser, ou a depilação, enfim, com a luz pulsada, ela quer eliminar o pelo. Sim. Então, o pelo ele passa por umas fases, entre a fase de crescimento, que a gente chama fase anágena, uma fase que a gente chama de repouso, que é catágena, e uma fase de queda, que ele vai se desprendendo até vir uma outra fase, que é a anágena, novamente, para substituir aquele pelo. Quando a gente faz uma depilação a laser, o nosso alvo sempre é o pelo. E o pelo melhor, que vai responder melhor para o tratamento de laser, é aquele que vai ter um pigmento, que vai ser aquele pelo escuro. O pelo mais grosso, né, que ele vai ter uma quantidade maior também de melanina. E a técnica, tanto com a luz pulsada quanto com laser, eles utilizam uma temperatura elevada para danificar o folículo na sua parte de multiplicação de células, que faz o pelo crescer. Então, a interação da luz ela é muito mais específica do que a interação da luz intensa pulsada, que a gente chama de luz pulsada, ou de ILIB, ou a abreviatura em inglês, ou a abreviatura em português, que ele usa uma faixa espectral de luz, que é a outra imagem que a gente vai olhar. Sim. Vamos para a próxima imagem. Ela coloca um exemplo em que na luz pulsada eu tenho um feixe de luz. Eu tenho o vermelho, o alaranjado e o púrpura. Que a gente acaba dizendo que tem vários comprimentos de onda, que são tipo aquelas cores que a gente enxerga no arco-íris, né? O laser diodo, que é o mais utilizado para fazer a depilação a laser, ele tem um único comprimento, que é o 810 nanômetros. Então, ele é uma luz vermelha e ele acaba sendo muito mais absorvido pelo pelo, o feixe avermelhado. Portanto, eu tenho mais concentração de energia, fazendo com que eu tenha um aquecimento maior da região folicular. Então, o meu dano acaba sendo maior e o meu efeito é mais rápido. Ou seja, eu preciso de menos sessões com laser do que eu precisaria com a luz intensa pulsada, que eu tenho um feixe de luz, então parte da luz vermelha vai ser absorvida pelo pelo, mas as outras estruturas também vão absorver a luz. Então, eu não posso colocar tanta energia. Claro. Então, no laser eu posso usar mais energia, e na luz pulsada nem tanto. Por isso que eu preciso de mais sessões para que eu tenha um acúmulo de energia para causar um dano naquele folículo. Agora, bom, quando eu fiz, e realmente eu não conheço a pulsada, mas pela comparação, realmente, eu fiz 4 sessões. Em torno de 6 sessões. De 4 a 5 sessões. E uma das coisas que de início já me disseram é a diferença entre o pelo loiro, qualidade, né, e o pelo, por exemplo, escuro. Né? E isso levou a ter, por exemplo, e aí quem aplicou estava me dizendo que ia botar uma intensidade, né? Pelo menos uma força. A energia, força, né? Que tu utiliza, e não é frescura, tá, gente? Não dói, tá? Não vou parar de frescura, não dói. Um pouquinho dói. E a cada sessão eu sentia um pouquinho mais de uma dorzinha maior por isso. A intensidade estava aumentando. Na verdade, os pelos que respondem mais rápido são os pigmentados e os mais grossos, né? À medida que tu vai causando um dano neste folículo, a matriz ela vai modificando. Então, a gente vai tendo um pelo que fica mais fino e com uma cor mais clara.
Só que a gente tem 2 cuidados, né? Primeiro que muda a qualidade do fio, que é essa mudança que tu deve ter percebido, que talvez tenha pelo, mas não como eles eram antigamente. Sim. Talvez é um pelo mais fino, mais claro, que não é perceptível, só se tu olhar muito perto. Mas eles estão ali. A tendência é que ele volte de novo a ser o que ele era. Mas em torno de 2 a 3 anos isso vai demorar para ocorrer. Sim. Por isso até que a gente faz uma manutenção, né? Faz o processo da depilação a laser e fica um tempo sem fazer o procedimento e, eventualmente, a cada 6 ou 4 meses, faz uma sessão. Sim. Só para manter o pelo inativo, né? Nesse caso, no meu, era para não encravar. Essa mudança tu de tinha qualidade. a foliculite, né? Foliculite. Nesse caso, essa qualidade do Ele pelo. não vai mais ficar obstruído e não vai mais acabar dando quadro de foliculite. Mas, conforme vão passando as sessões, tu precisa de mais energia, porque o teu pelo ele tem menos receptor de luz, né? Então, tem Sim. menos melanina, absorve menos luz, aquece menos. E a gente precisa do calor. Então, a sensação, na verdade, de fazer uma depilação a laser é uma leve queimada. Muito rápido, que deve ser menos de 30 milissegundos. Então, é uma queimadura controlada, Sim. mas ela tem que ser precisa. Então, quanto maior a energia que eu uso, maior a quantidade de temperatura. Porém, teu receptor está em menor quantidade. Então, eu preciso, a cada sessão, aumentar esse nível de energia. Mas calma, gente. Todo mundo sobrevive, tá? Ah, sim. Todo mundo sobrevive. Eu sobrevivi. Vamos lá com o Ricardo. Meu nome é Ricardo e eu só me depilo com Gillette. Qual a depilação é melhor para o homem? E aí eu acho que ficou faltando a região também, né? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: existem 2 tipos de se remover o pelo, né? Um que a maioria conhece como depilação e a epilação. Existe uma diferença clássica que depilação é quando eu corto o fio na sua periferia, né? O pelo nasce, assim que ele fica visível ao olho ou que a gente sente ali na pele, e eu cortar ele rente à pele, a gente chama de depilação. Quando a gente arranca este fio, que seria com as técnicas de avulsão, né, de arrancamento, tipo pinça, cera, o próprio laser, eu acabo tirando todo o pelo. Então, ele demora muito mais para aparecer. A Gillette seria uma técnica de depilação, em que eu corto esse pelo na superfície. Porém, o atrito, às vezes, da Gillette, ou uma Gillette que não está bem higienizada, ela acaba promovendo um espessamento da pele ou até colocando algo ali que não deveria, tipo bactérias que ficam lá alojada naquela Gillette que está no box há muito tempo. Daí fica na umidade, fica lá paradinha, não higieniza adequadamente ou não usa um produto pós-barba, que seria para fazer uma asepsia daquela região. Eu acabo colonizando com algumas bactérias e acabo, às vezes, induzindo uma foliculite. Então, a técnica da depilação mais adequada é aquela, obviamente, que a pessoa consiga utilizar, que seja confortável para ela, porque tem gente que não suporta dor, então acaba usando mesmo a Gillette. Mas se for a opção da Gillette, que mantém a pele bem hidratada, mesmo sendo região de barba ou outras regiões do corpo, para que a pele fique flexível para o pelo poder atravessar essa pele e não dê a foliculite, tem uma técnica de asepsia pós essa depilação e talvez possa até substituir por outra técnica de depilação, que é os géis depilatórios. Porém, ele pode sensibilizar a pele. Então, assim, a Gillette acaba sendo uma técnica fácil de se utilizar, porém, posso manter utilizando sem nenhum problema se eu tiver esses cuidados de higienizar a região, de manter a pele bem hidratada, é uma técnica adequada. Porém, aqueles homens que têm um quadro muito crítico, né, de foliculite nessa região do pescoço, a roupa que fica justa, né, fazendo atrito, a gente acaba elegendo o laser como uma boa opção pelo quadro de foliculite. Assim como mulheres têm na região de axila, região de virilha. Se começa a ter esse surto, né? Todas as depilações eu acabo tendo um surto de foliculite. Então, a gente acaba indicando a questão do laser. Olha que eu tentei, hein? Troquei de Gillette, passei todo tipo de pós-barba possível. Foi só no laser opção que eu me achei. Agora, nesse caso, na comparação dos 2 métodos que a gente estava analisando, entre o laser e a luz pulsada, tem mais indicações, por exemplo, para regiões do corpo? É melhor uma ou a outra? Pessoas mais sensíveis, a gente acaba indicando a luz pulsada. Tá. Porque ela é mais confortável. Com relação ao tempo de tratamento, eu preciso de um número menor no laser. Porém, dói um pouquinho mais. Com relação ao custo-benefício, a depilação a laser talvez tenha um valor um pouquinho maior, mas a luz pulsada tem um valor menor, porém eu preciso de mais sessões.
fototipos, né? Que são tons de pele. Desculpa interromper, professor. Já vamos responder a da Andressa de Sapucaia. Seja bem-vinda. Mulheres de pele negra podem depilar a laser? Depende do equipamento, mas normalmente se indica a luz pulsada justamente porque o alvo é sempre melanina. Sim. Então, se eu tiver uma pele que é muito pigmentada, como a pele negra, a pele também absorve essa energia e também vai aquecer. Então, a chance de queimadura é muito maior numa pele morena. Se a gente for pensar no comparativo, né, que no laser eu tenho muito mais aquecimento do que na luz intensa pulsada, a luz intensa ela acaba sendo uma indicação mais segura para se tratar essa pele. Porém, a gente precisa aumentar ainda mais o número de sessões, porque a gente trabalha com a questão de proteção dessa pele, né? Então, a gente usa uma energia menor para poder ter o feedback do paciente de, como é que ficou a tua pele, deu alguma bolha, deu alguma reação de queimadura, porque se colocar muita energia, além do pelo absorver, a pele vai absorver também essa energia. Bom, professora, para encerrar, algumas outras indicações e contraindicações e procurar o profissional especializado. A gente vê algumas clínicas que oferecem, né, a depilação. Às vezes fica em dúvida se é laser, se é pulsado ou não. No caso, por exemplo, das dermatologistas, utilizam, no caso, eu utilizei a laser. Sempre procurar, qualquer um está indicado nesse caso, tanto o dermatologista como essas clínicas? A maioria das empresas acabam, tipo franquias, trabalham com luz pulsada, mas não podemos generalizar, né? Alguns profissionais trabalham com as duas máquinas, né, as duas tecnologias, e acabam elegendo conforme o pelo e o tom da pele. E também a questão da sensibilidade do paciente. O paciente, se ele for muito sensível, ele não vai suportar muita energia, nem a técnica do laser. Então, às vezes, até a gente indica fazer a luz pulsada pela questão sensibilidade. Mas se o profissional estiver bem qualificado, né, ele entender da tecnologia que ele está trabalhando, ele que acaba definindo qual seria a melhor indicação. Porém, para um profissional que adquira algum desses equipamentos, o mais acessível ainda é a luz pulsada, para eu adquirir, né, e ofertar o atendimento. E aí acaba sendo a técnica muito mais difundida, né? Mas se eu pudesse indicar, eu indico sempre laser. Eu prefiro laser pela questão tempo, né, do custo-benefício. E a gente normalmente quer resultado rápido, então a gente acaba optando pelo laser. Só a única coisa que eu pensei em falar lá no início e acabei esquecendo é que a melhor fase para a gente depilar, tanto com a luz pulsada, tanto com o laser, seria a fase de crescimento, que é a fase anágena, né? Então, é a fase que o pelo está crescendo realmente. Se ele estiver na fase de repouso ou na fase de queda, ele vai cair igual. E por isso que as sessões elas devem ser mensais. Sim. Então, às vezes, a gente vê também aqueles tratamentos que venha uma vez na semana fazer uma depilação com luz pulsada ou laser. Não vai fazer muita diferença, porque tu tem que esperar aqueles 30 dias para que tu veja novamente o pelo. Então, às vezes, é um apelo comercial, né, de vender sessões de laser, prometendo que vai ter um resultado melhor, igual eu preciso esperar esse tempo do pelo. Não é a técnica que vai definir, sim, a questão fisiológica mesmo do crescimento capilar. Perfeito. Professora, muito obrigado pelas dicas. Obrigada. E já sei que eu tenho que voltar daqui a um tempinho para refazer o meu laser. Seria bom. Seria bom, já sei. Obrigado, professora. Até o próximo agradeço. encontro. Seja bem-vinda sempre.